Com o André Berenguel, também mais informações sobre a visita presidencial. CBN, Café com Política. Bruno Silva, conectado para o nosso cafezinho. Bruno, cientista político, analisando o cenário nacional e também regional. Bom dia para você. Olá, muito bom dia, Sandra. Muito bom dia, Felipe Pereira e todos os nossos queridos ouvintes. Tudo bem? Muito bom dia, Tudo Bruno. bem, Bruno. Queria a sua opinião a respeito desses investimentos, né, dessas parcerias público-privada com recursos do governo para esse tipo de investimento, como acontece aqui na região. É o futuro, né, Sandra? Hoje em dia nenhum governo tem condição de sozinho fazer esse tipo de investimento, né? A gente sabe que o futuro passa inevitavelmente pelas parcerias público-privadas, elas estão em grandes obras de infraestrutura, né? Elas estão presentes também na prestação de alguns serviços como um todo. Então, coordenar essas ações, elas são extremamente importantes. É claro, os contratos têm que ser fiscalizados, os recursos têm que ser acompanhados, os políticos têm que ver se estão indo para onde deveriam ir, mas fazer esse tipo de forma de parceria, vamos dizer assim, se tornou um lugar comum hoje no Brasil, né? E cada vez mais os municípios têm lançado mão disso até para poder equacionar problemas que são problemas que, insisto, se o poder público fizesse sozinho, não conseguiria. Assim como também, viu, Sandra, muitas que têm utilizado aí da lógica dos consórcios municipais, né? Os consórcios municipais para contratação de serviços que afetam, portanto, toda uma região, por exemplo, né? Ou oferta de políticas tem sido cada vez mais comum. E penso particularmente que se tudo for muito bem amarrado do ponto de vista institucional, as coisas tendem a funcionar assim, né? Claro, precisa ficar de olho para ver se dinheiro não vai pro ralo, né? Aquela história de sempre. E aí, na sua percepção, essa visita também já ganha um apoio político eleitoral? Ah, ganha, né? Isso não tem a menor dúvida, né? Isso ganha apoio político eleitoral, né? Ontem ainda eu comentava aqui que o presidente tem feito uma série de viagens, tem também escalado os ministros para estarem presentes em diversos lugares e agora, né, estando em Hortolândia, obviamente chama toda a atenção. E perceba, para fazer justamente o lançamento disso tudo, sobre um assunto, né, Sandra, que se a gente pensar, é um dos assuntos mais importantes do Brasil em se tratando de saúde pública, né? Que está relacionado principalmente à questão do diabetes, né? Uma vez o historiador Yuval Harari, né, escreveu um dos textos, eu não vou lembrar exatamente onde está, acho que está em 21 lições para o século XXI, o livro, onde ele fala que uma das grandes preocupações nossas tem que ser em relação ao açúcar de maneira geral, né? Porque ele chamava atenção justamente do que hoje em dia morrem mais pessoas em virtude de açúcar, até porque por guerras, por bala, né? Ele usa essa metáfora justamente para poder sinalizar sobre um tema que é um tema extremamente importante, né? Se a gente tiver as medidas de prevenção de saúde, né, associadas aí ao uso de medicamentos que possam ser medicamentos mais eficientes, vamos dizer assim, mais tecnológicos, acho que a gente consegue atacar um problema que é um problema hoje do Brasil, sim, que está relacionado principalmente ao diabetes, ao estilo de vida de muitas pessoas, né? Então, tomara que isso também sirva de algum modo para puxar o tema e a discussão sobre uma área que é uma das áreas mais sensíveis de saúde pública, viu, Sandra? Com certeza. Bruno, a gente falou mais cedo aqui na programação que a cidade de Limeira registrou uma queda de 3% no número de eleitores. Isso também acontece em outras 24 cidades que compõem aí uma área de cobertura da CBN e também da IPTV. E aí temos 5 cidades que observam a maior redução percentual de eleitores na votação desse ano, né, na comparação com a última eleição de 2020. A maior queda é vista em Espírito Santo do Pinhal, 7,25%, menos eleitores. Depois tem também Águas de Lindóia, com uma queda de 6,49% de eleitores. Terceiro lugar, Pedra Bela, teve redução de 6%. Itapira vai ter um eleitorado 5,74% menor. E a cidade de Amparo perdeu 4,55% do eleitorado. E aí saiu também essa semana que a população do estado de São Paulo vai começar também a encolher em 2037. Tem relação ou não tem? Bruno, Olha, explica pra gente. Vamos lá, vamos lá. São vários fatores, né, se tratando de questão eleitoral, né? Vou começar da última para a primeira, viu, Sandra? Sim. Assim, a diminuição demográfica é um dado da realidade. O Brasil hoje vem seguindo cada vez mais, quando a gente olha aí para a lógica das pirâmides etárias, né, um comportamento reprodutivo da população que é mais parecido, inclusive, com os países desenvolvidos, Sandra. Ou seja, você tem o famoso, né, achatamento ali da base da pirâmide e
o enlarguecimento mais no topo da pirâmide, né? Ou seja, as pessoas estão vivendo mais tempo, graças, inclusive, às inovações tecnológicas, às medidas de saúde pública, acesso às informações, né? Então, isso permite com que, de modo geral, a população viva mais tempo. E os hábitos reprodutivos da população, né? Principalmente porque hoje as famílias não têm a configuração que tinham as famílias de 20, 30 anos atrás, ou seja, uma quantidade maior de filhos, né? Tem N fatores que ajudam a explicar isso, né? A própria aceleração da vida, o fato de que muitas mulheres cada vez mais estão presentes no mercado de trabalho, têm rotinas também demasiadamente pesadas, saíram, portanto, daquele âmbito mais da casa, né? Como historicamente lá atrás tinha essa configuração. Então, isso vai impactando diretamente nesses hábitos reprodutivos, o que obviamente vai pesar lá atrás na população. O que isso quer dizer? Quer dizer que cada vez mais os políticos têm que ficar atentos a um tema que eu confesso que muitos poucos têm debatido na campanha eleitoral e que deveriam trazer à tona, viu, Sandra? Que diz respeito principalmente aos direitos, né? E às políticas voltadas principalmente para os mais idosos, até porque a população brasileira está se tornando mais idosa. Muitas das medidas ali de amparo, de medidas até de questão de saúde, de prevenção, de estímulo a uma boa vida, equipamentos culturais, né? As adaptações que muitas das vezes são necessárias serem feitas no município para atender esse público de uma forma mais qualificada, vamos dizer assim, são assuntos que não ganham muita dimensão. E a gente está justamente com o eleitorado envelhecendo cada vez mais. Então, acho que essa é uma das razões. Agora, na outra ponta, quando se trata, e aí voltando à sua pergunta inicial, da questão da redução do eleitorado nas cidades, aí não tem uma única variável causal, né? Ou seja, não tem uma única variável que explica essa causa toda. São um conjunto de fatores, mas desde questões relacionadas ao registro na Justiça Eleitoral, por exemplo, né, se o eleitor não foi lá nas últimas 3 eleições e não deu a devida justificativa, o título de eleitor foi cancelado, né? Ou seja, se você faltou, não procurou a Justiça Eleitoral, não regularizou, você está com seu título cancelado. Então, isso afeta, obviamente, diretamente ali na quantidade de eleitores disponíveis. Quando a gente olha também para as dinâmicas das cidades, algumas delas que você citou aí, são cidades que até pela sua dimensão, estrutura de oportunidades profissionais, etc., faz com que muitas das pessoas saiam da cidade, né? E ao sair da cidade, isso também vai gerando um processo de migração de títulos de eleitor. E tem ainda um outro fator que também a gente precisa destacar, né, Sandra, que diz respeito a essa questão da diminuição do eleitorado como um todo, que pode também ser uma das variáveis aí explicativas nas eleições como um todo, que diz respeito a esse relativo desinteresse mesmo das pessoas, como eu estava sinalizando, e muitos que não estão nem aí, né? E aí não regulariza, não faz nada, vai tocando adiante. Isso é extremamente complicado, né, gente? Então a gente precisa cada vez mais prestar atenção nisso, dar a devida importância para poder participar das eleições, né? Perfeito. Obrigada pela análise, Bruno Silva, que volta na segunda-feira com mais aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço, viu, Sandra? Um abraço para você, um abraço para o Felipe Pereira, que segue de olho aí também, nos informando de bastidores da política, e a todos os nossos queridos ouvintes. Bom final de semana, até segunda. Ô, Bruno, antes disso, eu desafio você a falar Vou desafiar isso. você, né? Então... O Lula veio a Campinas, veio a Hortolândia por causa ali da substância polipeptídeo, não é isso? Isso. É só peptídeo. Ele treinou aqui. Fala rápido, polipeptídeo. Polipeptídeo. Muito bem, muito bem. Quero ver você falar paralelepípedo ou papibaquígrafo. Eu quero ver. Melhor não tentar. Paralelepípedo vai. Papibaquígrafo não. Eu nunca soube falar essa palavra. Papibacrígrafo, é isso? Papibaquígrafo, é só um trava-língua. É. A Fono vai adorar isso. Isso. Olha lá, tá vendo? Bom fim de semana, Bruno. Bom final de semana, gente. Um abração pra você.